Olá amigo online, estamos de volta. E ainda falando sobre princípios orçamentários. Na aula anterior, começamos princípios e hoje certamente terminaremos esse tópico. Bem, e na sequência temos mais um princípio doutrinário que de vez em quando cai em provas de concurso. Não é um princípio que sempre é explorado pelas bancas, mas de vez em quando ele dá o seu ar da graça. Vamos agora voltar para a nossa aula, princípios orçamentários. Vamos lá, olha lá. Princípios orçamentários. O da vez agora, gente, é o princípio da anualidade, também conhecido como periodicidade. O que é que temos nesse princípio? Olha, a regra desse princípio já foi comentada bastante aqui em aulas anteriores. Eu só não atribuí o nome a essa regra. Mas observem, deixei bem claro aqui que a lei orçamentária anual, o projeto, né, tem que ser elaborado, encaminhado em um exercício para ser executado no outro exercício. Não foi isso que eu falei? Bem, essa execução que vai acontecer, ela estará dentro de um período chamado exercício financeiro. Então temos anualidade ou periodicidade, diz respeito ao lapso temporal, ao espaço de tempo em que a lei orçamentária anual deverá ser executada. E também sabemos que o exercício financeiro necessariamente coincide com o ano civil, ou seja, começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Daí vem, gente, anualidade, um ano, periodicidade, que é o período da execução da LOA. Para reforçar essa regra geral, voltem lá ao nosso vídeo. Olha o slide aí, olha só. Bem, anualidade ou periodicidade tem como regra geral a seguinte: a receita prevista na LOA e a despesa fixada na LOA devem ser executadas dentro de um ano, ou seja, de um exercício financeiro. Esse é o período de execução da LOA, tanto para a receita quanto para a despesa. A receita que foi prevista deverá ser arrecadada dentro deste exercício. A despesa que foi fixada deverá ser executada dentro deste exercício. Exercício que chamamos de exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Agora, tenham muito cuidado para as questões que coloquem como período de execução da LOA o seguinte: a LOA, obedecendo ao princípio da anualidade, deverá ser executada dentro de um ano após a sua elaboração. Errada a questão. Olha, já aprendemos aqui, dentro de ciclo orçamentário, que pode haver um atraso na aprovação. E enquanto a LOA não estiver sendo aprovada, o que vai acontecer? O executivo irá utilizar parcialmente aquelas dotações que ainda estão sendo discutidas no Congresso. Aprendemos isso dentro de ciclo. Previsão legal, LDO. Gente, a execução da LOA não é de um ano contado a partir da sua aprovação, não. É um ano coincidindo com aquele exercício financeiro o qual a LOA será executada. A qual a LOA será executada? Então, muito cuidado com este período, com esta referência. Não é um ano após a aprovação da LOA, mas é naquele ano a qual a LOA se refere. Bem, já temos o nome do princípio, né? Anualidade ou periodicidade. Acabei de explicar a regra geral. Será que este princípio admite alguma exceção? Admite sim. Uma exceção que tem um nome até diferente, mas que aparece muito em relação à exceção, aparece muito nas provas de concurso. Então temos que ter muito cuidado com a exceção que virá agora. Olha a tela. Exceção: créditos adicionais com vigência plurianual. Créditos adicionais com vigência plurianual. Primeiro, gente, revisando, né, que eu já antecipei um pouquinho desse assunto. Um crédito adicional é um mecanismo que possibilita a alteração da LOA. Os créditos adicionais acontecem durante a execução. Não é na fase do planejamento inicial, é já na fase da execução. E dependendo da finalidade, teremos tipos, né? Se for para reforçar, é o suplementar. Se for para criar uma nova dotação, é o especial. Se for para atender a uma situação emergencial, imprevisível, urgente, é um adicional extraordinário.
A exceção que foi dita aqui se refere a adicionais com vigência plurianual. E eu já antecipo o seguinte, não são os 3, são apenas 2 dos 3 que se enquadram nessa exceção. E para ser exceção ao princípio da anualidade, o que tem que acontecer? Ele será aberto em um ano e vai passar para o próximo exercício, sai de um ano para o outro. Por isso que são classificados como créditos adicionais com vigência plurianual, mais de um exercício. E a previsão legal para isso está onde? Da exceção. A previsão legal está na Constituição Federal, artigo 167, parágrafo 2º, que vamos detalhá-lo agora. Olha só. Previsão legal. Artigo 167, parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários, estão vendo aí? Essa regra que eu começo a explicar agora só vale para os especiais e extraordinários. Terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Gente, essa parte inicial do parágrafo 2º do artigo 67 reforça a regra geral do princípio. Estão vendo? Tanto a LOA quanto esses adicionais, especiais, extraordinários, deverão ser executados dentro daquele exercício financeiro. Não pode passar de um ano para o outro. Mas aqui temos a regra geral. Mas, continuando o parágrafo, encontraremos a exceção. Querem ver? Voltem para lá. Olha só. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Vou ler, depois eu explico. Caso em que, reabertos, nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. O que isso quer dizer? Wilson, não entendi. Observem agora para a gente entender. Bem, aqui eu coloquei uma parte da LOA, somente a parte da despesa, né? Estão percebendo? Despesa com pessoal, 15 mil. Despesa para aquisição de material de consumo, que é uma dotação, né? 20 mil. Gente, vamos imaginar que nesta data aqui, olha só, 1º de setembro, o Executivo recebeu autorização para abrir um crédito adicional especial no valor de 1.000. Até o final do ano, 31 de dezembro de X1, desse saldo, desse valor que ele recebeu, que lhe foi autorizado, ele só executou 400. Estão vendo aí em cima? Então ele poderia utilizar 1.000, só utilizou 400. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no final de X1, ele terá um saldo de, exatamente, de 600. Abriu 1.000, recebeu autorização e abriu 1.000, utilizou apenas 400 e tem um saldo no final do ano de 600. A pergunta agora é a seguinte: pelo princípio da anualidade, regra geral, esse saldo não pode passar de um ano para o outro. Mas será que essa situação se enquadra na exceção constitucional? Ou seja, será que esse saldo poderá passar de um ano para o outro, constituindo-se, portanto, em uma exceção ao princípio da anualidade, chamada de adicional com vigência plurianual? Bem, para responder, vamos buscar na Constituição Federal a fundamentação, se realmente estamos dentro daquela regra constitucional. Olha só de novo. Os créditos especiais e extraordinários, portanto, o exemplo diz respeito a um especial. Até agora tudo bem, não é? Terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Essa é a regra geral. Mas continua. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, a partir do dia 1º de setembro. Bem, ocorrendo isso e tendo um saldo, o que teremos? Qual a consequência? Caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
Então, gente, abrimos o especial, a autorização foi dada para um especial exatamente dentro deste período que a Constituição Federal citou, nos últimos 4 meses, que começa a contar a partir do dia 1º de setembro. 1.000, a autorização foi para 1.000, utilizamos apenas 400 e houve um saldo de 600. Esse saldo está dentro da situação que a Constituição Federal construiu. Portanto, gente, esse saldo de 600, ele poderá passar de X1 para X2, ou seja, ele será reaberto em X2, sendo assim classificado como crédito adicional com vigência plurianual. Começou em um ano e vai se prolongar para o outro exercício. Então, os adicionais com vigência plurianual representam a exceção ao princípio da anualidade. Agora, atentem para os detalhes, que são os seguintes. Jamais um suplementar poderá passar de um ano para o outro. Então, jamais um suplementar poderá ser classificado como adicional com vigência plurianual. Não interessa quando ele foi autorizado, não interessa se ele tem saldo no final do exercício. A Constituição Federal, ela foi bastante clara. Essa regra só vale para os especiais e para os extraordinários. Ficou claro? E com mais um detalhe, não é em qualquer situação que um adicional especial poderá passar de um ano para o outro. Só se o ato de autorização tiver sido promulgado dentro daquele período. Qual é? Nos últimos 4 meses, a partir do dia 1º de setembro. E tem que ter um saldo, não é? Porque não adianta, o adicional foi todo utilizado, eu não vou passar. Não tem saldo, eu não passo. Então, atentem para essa regra da Constituição Federal. E atentem também para a impossibilidade de um suplementar jamais passar de um ano para o outro. Então, se a banca colocasse assim numa questão, todos os adicionais autorizados a partir do dia 1º de setembro e só havendo um saldo no final do ano, poderão passar de um ano para o outro. Errada a questão, porque todos os adicionais incluem os suplementares. E os suplementares jamais poderão passar de um ano para o outro. Ficou claro? Bem, agora vamos concluir esse princípio com o texto que o Manual Técnico Orçamentário apresentou. Vamos à tela. Conclusão do MTO 2011. Estipulado de forma literal pelo caput do artigo 2º da Lei número 4320 de 64, delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o artigo 34 da Lei nº 4320 de 64, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil e, por isso, será de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano. E assim fechamos mais um princípio da anualidade, também conhecido como periodicidade. Bem, temos outros. E o próximo princípio, o da vez, é o princípio da exclusividade. Muito importante, cai bastante em provas de concursos. Vamos ver ele? Exclusividade, olha só. Exclusividade. Wilson, que danado é isso aí que tem em cima? Olha, para ser sincero, quando eu coloquei, eu jurava que era uma salada de frutas. Mas depois de analisar direitinho, depois de me informarem em sala de aula, eu vi que não só temos frutas aí não. Tem brócolis, pimentão, pimenta, pepino e tem frutas também. Mas por que eu coloquei? Para eu lembrar da regra, para eu não esquecer da regra, né? Para lembrar que a lei orçamentária anual não é uma salada de frutas. Tampouco uma salada que misture frutas e verduras. A lei orçamentária anual, na realidade, só apresenta 2 frutas, somente. A fruta receita e a fruta despesa. Entendo assim? Porque essa é a regra geral. A Constituição Federal proíbe a inclusão de matérias que não estejam ligadas à receita prevista e à despesa fixada na LOA, determinando, portanto, a sua regra geral. Daí vem o princípio da
exclusividade, porque a LOA só poderá conter a receita prevista e a despesa fixada. Bem, a regra geral foi positivada pela Constituição Federal, onde, artigo 165, parágrafo 8º, que começamos a trabalhar desde já. Olha só. Regra geral. A lei orçamentária anual só poderá conter matéria relacionada à receita prevista e à despesa fixada, conforme aqui retiramos do texto constitucional, artigo 65, parágrafo 8º, que diz: a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Gente, muito cuidado, hein? Previsão da receita, fixação da despesa. Cuidado por quê? Porque geralmente as bancas invertem, dizendo que a regra do princípio da exclusividade proíbe matérias estranhas à previsão da despesa e à fixação da receita. Não, a receita não é fixada, a receita ela é prevista, a despesa que é fixada. Então a regra geral proíbe a inclusão de dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa. Essa regra, gente, ela foi criada pela Constituição Federal para acabar uma prática que vinha desde o tempo de Rui Barbosa, em relação a o Executivo se aproveitar da facilidade da aprovação da LOA. Porque sabemos que a LOA, para ser aprovada, necessita apenas de uma maioria simples, já que é uma lei ordinária. O que é que o Executivo fazia? Bem, ele pegava a LOA, fácil aprovação, e colocava um bocado de matéria que não tinha nada a ver com o orçamento, para aprovar juntamente com a LOA. Então, havia aprovação da LOA, receita e despesa, e por tabela vinha aquele rescaldo, né? Aprovando também outras matérias complexas. Ao ponto que Rui Barbosa apelidou esses orçamentos de orçamentos rabilongos. Exatamente, rabilongos, porque apresentavam uma cauda orçamentária. E esse entendimento também é cobrado pelas bancas. Com a Constituição Federal agora não pode. Como regra não pode. Só poderemos incluir na LOA a receita prevista e a despesa fixada. Não temos mais esse tal de orçamento rabilongo. Acabou com o princípio da exclusividade. Bem, mas o parágrafo 8º não terminou aí não. O artigo 65, parágrafo 8º, não termina com a regra geral. Ele continua. E continuando o parágrafo 8º, é que começaremos agora a trabalhar as duas exceções do princípio. É exatamente, admite sim exceções. Vamos então continuar o parágrafo 8º do artigo 65. Volto para a tela. Vamos lá. Não se incluindo, olha só, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Gente, suplementares, estão vendo? Não são adicionais. Por quê? Créditos adicionais são 3: suplementares, especiais e extraordinários. Gente, essa exceção está ligada aqui. Olhem, os suplementares, os especiais, para serem abertos, dependem de autorização legislativa. Os extraordinários não, porque os extraordinários são para atender a situações emergenciais, imprevisíveis e urgentes. Não dá para esperar. Mas os suplementares e os especiais dependem sim de autorização legislativa. O que fez a Constituição Federal? Deu uma colher de chá ao Executivo. Como os suplementares têm como finalidade apenas reforçar algo que já existia, então não tem problema de essa autorização já estar dentro da LOA. Como assim? Como é que funciona? Olha a tela, vejam só. Gente, vamos imaginar que em 2011 estamos elaborando um orçamento para 2012. Então, de um lado, receita prevista, do outro lado, despesa fixada. Estão vendo aí, né? No próprio texto da LOA, já consta uma autorização
para abertura de suplementares durante o exercício de 2012. Quando começarmos a executar 2012 e havendo a necessidade de reforçar o orçamento durante o exercício, aqui neste ponto, a título de exemplo, o Executivo, como já recebeu autorização do Legislativo na própria LOA, ele não vai precisar elaborar um projeto de lei, encaminhar para o Legislativo e aguardar a autorização. O Legislativo autorizou a receita prevista, a despesa fixada e, por tabela, autorizou a abertura de créditos suplementares. Portanto, havendo a necessidade de suplementar em 2012, basta abrir via decreto, pois a autorização já foi dada. Então é aí que tiramos a exceção, a primeira no caso, ao princípio da exclusividade, que só poderia conter a receita prevista e a despesa fixada. Mas aí temos o quê? Uma matéria que não tem nada a ver com previsão nem com fixação, que é uma autorização para abertura de créditos suplementares. Detalhe, essa colher de chá que a Constituição Federal deu se refere apenas aos suplementares. O especial não tem nada a ver. Para abrir um especial, o Executivo tem que elaborar um projeto de lei, mandar para o Legislativo e aguardar autorização. Então, essa regra só vale para os suplementares, onde a autorização já poderá ser dada antecipadamente na própria lei orçamentária anual. Daqui a um pouco eu vou mostrar o artigo da LOA que autorizou antecipadamente a abertura de suplementares para 2011. A mesma lógica vale também para a dívida. A autorização para a contratação de uma operação de crédito já poderá ser dada também no próprio texto da LOA. É a sequência do parágrafo 8º do artigo 65 que vamos ver agora. Vamos lá. Não se incluindo na proibição também, não é? A autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, gente, dentro da própria lei orçamentária anual, um artigo já poderá autorizar a abertura tanto de suplementares quanto da contratação de operações de crédito. No caso, para a abertura dos suplementares, é o artigo 8º. No caso, para a contratação de operações de crédito, é esse artigo 9º. Olha só. Em cumprimento ao disposto no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1 da LRF, ficam autorizadas a contratação das operações de crédito. Ou seja, a própria lei orçamentária antecipou uma autorização tanto para a abertura de suplementares, tanto para a contratação de operações de crédito. Ok? Bem, então, para fechar agora, mais um princípio orçamentário, vamos à conclusão do Manual Técnico Orçamentário de 2011. O que é que o manual falou em relação a esse princípio? Vamos ver? Olha só. Conclusão pelo Manual Técnico Orçamentário de 2011. Previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelece que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de crédito nos termos da lei. Só façamos uma correção aí, gente. Não é abertura de créditos adicionais. Alterem para suplementares, né? Porque se forem para os adicionais, vamos incluir especiais também. E a Constituição Federal deixou bastante claro, né, que os especiais não podem ser autorizados antecipadamente. Então, pela conclusão aqui do MTO, fechamos aí mais um princípio, que foi o princípio da exclusividade, muito cobrado em provas de concurso. Bem, avançando ainda, temos vários princípios ainda. Outro princípio bem interessante para a gente. Princípio da especificação.
também conhecido como discriminação, ou também conhecido como especialização. Esse tem um bocado de nome. Tanto faz. Discriminação, especialização, especificação, é o mesmo princípio. E vamos estudá-lo agora. Está na tela. Princípio da especificação, discriminação ou especialização. Gente, o nome já sugere alguma coisa, né? Já sugere a regra geral. Olha, especificar, discriminar, especializar. Bem, essa regra, ela deverá ser associada à despesa fixada na LOA. Então, a despesa fixada na LOA deve ser especificada, deve ser discriminada, deve ser especializada, ou seja, pormenorizada, detalhada. Essa regra, gente, exige que a despesa venha a ser detalhada, no mínimo, até o nível elemento. É dar o nome da despesa. O executivo, quando estiver elaborando seu projeto de lei, ele tem que especificar o gasto, tem que informar, olha, esse gasto será para material de consumo, esse outro aqui, esse outro crédito, para material permanente, aqui é para pessoal, aqui para um serviço, aqui para uma obra. Então ele tem que especificar, discriminar, especializar a despesa que é fixada na LOA. De que forma? No mínimo, até o nível elemento da despesa. Bem, essa regra geral, ela foi trabalhada, foi positivada pela 4320/64, precisamente em seu artigo 15 e parágrafo 1º, que começamos a mostrar agora. Olha só. Este princípio está consagrado no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 4320/64. Artigo 15. Na Lei de Orçamento, a discriminação de despesa far-se-á, no mínimo, por elementos. No mínimo, por elementos. Bem, o parágrafo 1º explicou o que são elementos, não é? Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Também vamos encontrar, gente, a positivação deste princípio no artigo 5º da mesma lei, que diz: a lei de orçamento não consignará dotações globais. Olha, uma dotação global é aquela que não foi especificada. A dotação global é aquela que vale para qualquer coisa. E a regra geral impede a inclusão na lei orçamentária anual de dotações globais. Mas eu falei da regra geral. Observem o restante da leitura do artigo 5º da 4320/64. Voltem para lá. A lei de orçamento não consignará dotações globais, destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado, ressalvado, lá vem a exceção, o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Mas antes de entrar na ressalva, é interessante reforçarmos a regra geral. A LOA não poderá conter dotações globais. Toda despesa tem que ser detalhada, especificada, pormenorizada, especializada, para que o executivo ofereça ao legislativo informações no nível chamado elemento que possibilite melhor o controle. Então, essa é a regra geral do princípio da especificação. Eu preparei uma figurinha para a gente melhorar o entendimento. Observem. Essa LOA que está aparecendo no lado das despesas, ela foi especificada, olha só, pessoal, é o elemento pessoal 15.000, especificamos. Elemento material de consumo 17.000, especificamos. Elemento transferência 3.000, especificamos. Especificar, gente, quer dizer dar nome ao gasto no nível chamado elemento, porque é nesse nível que a despesa é especificada. Então, a regra geral proíbe a inclusão na LOA de dotações globais. E exige o quê?
a inclusão de despesas detalhadas, no mínimo, até o nível elemento da despesa. Mas será que este princípio admite alguma exceção? Será que ele admite? Bem, essa resposta veremos daqui a um pouquinho. Até já.